Olá, salve Maria Imaculada, grande abraço em você, caro Milite, telespectador da TV Imaculada. Estamos iniciando agora, com muita alegria, o nosso programa Só o Amor Constrói, aqui na TV Imaculada, para que juntos nós possamos conhecer cada vez mais a espiritualidade da nossa obra de evangelização, que é mariana, missionária e colbiana. Todas as semanas nós estamos conversando com pessoas que estão nos ajudando a compreender cada vez mais a beleza, a riqueza e a grandeza desta espiritualidade que nos ajuda, que contribui com o nosso processo de santificação e nos aproxima de Jesus pela intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe maravilhosa, e também de São Maximiliano Kolbe, que é o fundador desta obra de evangelização. Portanto, você é muito bem-vindo para participar do nosso programa Só o Amor Constrói e, claro, não só desse programa, mas de toda a programação da TV Imaculada. E também deixo a dica, você também pode baixar no seu celular o aplicativo da Milícia da Imaculada e, claro, acompanhar a programação da rádio para que juntos nós possamos aí estar cada vez mais próximos da Milícia da Imaculada. Para a gente poder começar bem o nosso programa de hoje, eu gostaria de propor também uma leitura, fazer uma leitura de um escrito de São Maximiliano Kolbe, o escrito 597, que foi feito no ano de 1934. E esse escrito de São Maximiliano Kolbe nos diz assim: a Imaculada é a medianeira de todas as graças. Além disso, é através da graça que nós podemos nos aproximar de Deus. Na ordem sobrenatural, a heresia não é outra coisa, senão de uma forma ou de outra, um afastamento das graças e, portanto, da medianeira de todas as graças. O remédio para isso é readquirir novamente a graça e, por isso, uma reaproximação da medianeira das graças. Se a ação de Nossa Senhora pode nos aproximar de Jesus, nos coloquemos no colo de Nossa Senhora, para que cada vez mais possamos pertencer a Jesus por intermédio da medianeira de todas as graças. Escrito de São Maximiliano Kolbe, número 597. Que nós possamos, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, ter uma confiança inabalável, uma confiança total de nos abandonar nas mãos de Nossa Senhora, para que ela mesma nos leve, nos conduza a seu Filho Jesus, para que possamos cada vez mais estarmos unidos ao Senhor e que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Hoje nós vamos conversar com o Padre Toninho, ele que é lá da diocese da nossa querida cidade de Dourados, e ele que é pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, ele que vai conversar conosco sobre o tema da espiritualidade em nossa igreja. E claro, a espiritualidade, já que o Toninho é um profundo conhecedor da Milícia da Imaculada, da espiritualidade da Milícia da Imaculada, vai também nos falar bastante sobre a espiritualidade da Milícia da Imaculada. Você pode entrar em contato conosco se você quiser participar conosco aqui do nosso programa, 43976500, lembrando que o DDD é o 11, tá? E também você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O DDD é 67993470532. Beleza, pessoal? Nós vamos então agora para um breve intervalo e já voltamos aqui em nosso programa para a gente iniciar o nosso bate-papo com o Padre Toninho. Fiquem conosco, já estaremos de volta.
Estamos de volta com o nosso programa Só o Amor Constrói, aqui pela nossa querida TV Imaculada. E nós convidamos você para você mandar uma mensagem para nós aqui na TV, uma sugestão, de repente uma opinião, seu pedido de oração, porque aqui na TV nós queremos rezar com você e por você. O nosso telefone, o DDD é o 11 e o número é 4397-6500 e o nosso número de WhatsApp é 679-9347-0532. Entre em contato conosco para que nós possamos interagir, conversar e nós queremos então rezar também por você, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por tudo que você tem dentro do seu coração. Muito bem, pessoal, vamos então dar início à nossa conversa sobre espiritualidade em nossa igreja com o Padre Toninho, lá da nossa querida cidade de Dourados, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olá, Padre Toninho, como vai o senhor? Tudo bem? Fábio, um grande abraço aí a você, a nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aí através da tela, né? A TV Imaculada Conceição. Graças a Deus estou muito bem, fortalecido com a força do nosso carisma, mariano, missionário e colbiano. Então, prazer muito grande estar aqui hoje. Maravilha, Padre. Eu estou muito feliz de estar conversando com o senhor, né? Uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. E o senhor é muito importante para mim, na minha vida, na minha história. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Maravilha. Padre, hoje a gente quer conversar com o senhor sobre a espiritualidade em nossa igreja, né? Para a gente poder começar, Padre, esse bate-papo, eu gostaria que o senhor comentasse conosco o que seria a espiritualidade. Muito bem, Fábio. A espiritualidade, vamos falar especificamente da espiritualidade cristã, porque existem muitas outras espiritualidades, mas o que vai nos importar agora é a espiritualidade cristã católica, tá bom? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber que a espiritualidade cristã é uma vivência da fé, uma profunda vivência da nossa fé pessoal e transformadora, centrada na relação com Deus por meio de Jesus Cristo, né? E ela envolve não apenas crenças, mas também as práticas, atitudes e experiências que refletem, assim, os ensinamentos do Evangelho. Então, esse é praticamente uma base central da nossa espiritualidade. Nós sabemos que a nossa igreja é plural, muito rica, né, com diversidade de dons e de carismas. Nós temos várias ordens religiosas, vários movimentos, institutos de vida consagrada, né, que vivem várias espiritualidades. Assim, Padre, é possível afirmar que todas essas espiritualidades, no plural, né, elas têm na igreja uma fonte em comum, onde todas elas, digamos assim, teriam assim, a sua origem, ou seja, de onde elas emanam? Exatamente. É possível afirmar, sim, essa fonte comum, que nós já falamos acima. A fonte comum é Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que é revelado nas Escrituras, na tradição da igreja, né? E sobre a ação do Espírito Santo. Portanto, todas as outras expressões de espiritualidade dentro de uma visão cristã, ela busca em Jesus Cristo como essa fonte comum. Então, é o centro da nossa fé, né? Que é vivida aí pela tradição, né? Pela vida dos santos, pelos escritos dos santos, mas, sobretudo, pela ação do Espírito Santo. Legal, Padre. Então, a partir desta conversa, né, dessa fala do senhor, a gente percebe que a espiritualidade cristã, ela emana dessa relação pessoal que nós estabelecemos com Jesus,
Exatamente. O São João Paulo II, eu gosto muito de ler os escritos dele, porque ele dizia que a diversidade de carismas e espiritualidade é como uma sinfonia, né? Uma sinfonia dentro da igreja, onde cada um contribui para a harmonia do todo, né? Então, veja bem, então, cada um tem uma nota, né? Cada um tem um instrumento, né? Você vê uma banda, por exemplo, cada instrumento é diferente. E, às vezes, se um toca sozinho, ele, às vezes, tem alguns instrumentos que toca sozinho que não é tão bonito o som dele, mas quando está no meio de vários outros instrumentos e que todos seguem a mesma nota, aí se forma uma sinfonia muito bonita, que mexe na alma da gente. Então, a nossa nota comum é Jesus Cristo. Então, todos buscam nesta nota a desenvolver o seu jeito de ser, mas sempre com o olhar dentro desse horizonte que é Jesus Cristo. Maravilha, padre. É muito importante o senhor falar sobre isso, porque nós vivemos hoje, né, em uma realidade onde nós falamos sobre espiritualidades em vários lugares, não só relacionadas à nossa igreja, às ordens religiosas, aos nossos movimentos, mas também a espiritualidade englobada em outras situações. E o senhor coloca bastante claro para nós o que é espiritualidade cristã, né? Como nós, enquanto fiéis, pessoas que estão vivendo essa dimensão, né, de pertencimento a Jesus, podemos viver essa relação de proximidade com Ele, né? A fé que nos move a estarmos próximos a Jesus e, claro, a espiritualidade cristã que vai servindo como, digamos, uma via, né, padre? Não sei se eu posso colocar assim, um caminho que vai nos conduzindo a esta fonte que é Jesus, né? Isso é importante a gente lembrar, porque há de lembrar também que nós vivemos uma espiritualidade cristã católica, né? Então a gente também precisa pensar na catolicidade dessa espiritualidade. Por quê? Porque às vezes a gente observa por aí nesse mundo meio confuso, né? Pessoas que apresentam algumas espiritualidades muito misturada, né? Com outras espiritualidades que não tem referência nenhuma ao cristianismo, né? Então faz uma salada de fruta, uma coisa meio estranha. E muitas vezes nós devemos tomar cuidado para a gente não entrar no meio dessa confusão, achar que tudo é cristão e às vezes você vai olhando assim, se você não estiver atento com a fonte principal que é Jesus e também a centralidade na doutrina da igreja, da Igreja Católica, você acaba então achando que tudo é igual, e não é tudo igual, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para a gente viver uma espiritualidade pura, uma espiritualidade genuína, que não se mistura com outro tipo de doutrinas, né? O apóstolo mesmo fala, tomai cuidado com as falsas doutrinas, que vem enganando, né? Vem entrando aí e achando que tudo é igual, mas tudo não é igual. E daqui a pouco a gente vai ver a experiência dos santos, né? Que a gente vai perceber que essa espiritualidade, se não estiver centrada dentro da doutrina da igreja, dentro daquilo ensinado por Jesus Cristo, né? Então a gente acaba se perdendo pelo caminho afora, achando que tudo é assim mesmo, aquela expressão, né? Tudo é de Deus mesmo, né? Tá falando de Deus, então vamos embarcar. Não é assim que funciona. Olha só, todos nós temos as nossas realidades, trabalho, família, atividades que nós desenvolvemos, né? Nos mais variados âmbitos da nossa vida cotidiana, né? E assim, padre, dentro dessas múltiplas e diversas realidades, quando a gente não está com aquela participação, digamos, na celebração da Eucaristia ou em um momento de oração, digamos assim, né? Quando a gente está naquela lida diária, sabe? Da correria do dia a dia. Como que a gente pode viver, padre, nesse momento da correria cotidiana, a dimensão da espiritualidade na nossa vida? Essa sua pergunta, ela é muito importante, porque a gente teve
alguns domingos atrás, a gente ouviu o Evangelho de Marta e Maria. E o Papa Bento XVI, ele trabalhava muito sobre a questão do ativismo na vida do cristão, né? Às vezes a gente vive uma vida desenfreada, uma vida corrida, a gente gasta nossas energias no fazer, mas muitas vezes nós não paramos para alimentar aquilo que é mais importante para nós, alimentar a nossa alma. Por isso, viver a espiritualidade cristã no nosso cotidiano é um convite para tornar cada momento da vida uma expressão de fé, amor e serviço. Ter uma vida de oração constante, meditar a palavra de Deus, amar as pessoas, servir com alegria. Temos aí a Eucaristia, né? A missa diária, a Eucaristia diária. Temos que sentar como Maria aos pés do Mestre e fazer a nossa experiência, aprofundar a nossa intimidade com Deus ali aos pés do Senhor, porque senão não há pessoas que aguentem. Então nós, seres humanos, nós temos necessidade de sentar ao pé do Mestre, alimentar a nossa espiritualidade, alimentar o nosso interior, para que a gente possa dar prosseguimento na nossa vida diária, nos nossos trabalhos. O trabalho, quando ele tem uma pitada de espiritualidade, ele surge efeito. Então, ele é diferente, né? Então, ele atinge também as pessoas que trabalham junto com a gente. A gente se torna uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, uma pessoa, assim, sabe, que sabe enfrentar as dificuldades do dia a dia. Mas se não alimentarmos a nossa espiritualidade em Cristo Jesus, não tem como aguentar os baques da vida. É isso mesmo, padre. Pensando nesses baques que a gente toma, né, constantemente, a gente sabe, padre, que a nossa vida é cheia de desafios, né? Constantemente a gente tem que superar esses desafios. Às vezes a gente recebe notícias que não são boas, relacionadas à nossa saúde, trabalho, família, amigos, enfim, né? Várias situações. E como que a espiritualidade, padre, pode nos ajudar a superar essas dificuldades, esses desafios impostos pela vida? Como a gente pode superar, dar a volta por cima e fazer a nossa caminhada, né? Continuar o nosso caminho. Isso é importante porque às vezes nós somos pegos de surpresa com certas notícias, uma situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, ameaças de guerra aqui, ameaças ali, o Brasil é uma situação complicada que nós vivemos, né? Onde o bem comum se torna propriedade de um egoísmo também, né? Então, o importante na espiritualidade cristã, nós como cristãos, é ter uma base sólida para enfrentar esses desafios, fundamentadas na nossa fé, na esperança e no amor. Primeira coisa, fortalecer a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus como um Pai amoroso, presente, aquele Pai que nos dá segurança nos momentos difíceis que devemos enfrentar no nosso dia a dia, através do sofrimento que às vezes nós encontramos, né? Lembrar daquela frase do Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente precisa lembrar isso. No meio aos desafios deste mundo, lembrar que nós temos um Pai que age com amor materno. Aliás, é uma expressão que eu gosto muito, que o Papa João Paulo I, o Albino Luciano, né, quando em uma das pregações dele, né, das audiências dele, ele dizia: Deus nos ama com amor de pai, mas Deus nos ama muito mais ainda com amor de mãe, porque Deus é ternura, Deus é aquele que nos garante a segurança, Deus é aquele que nos dá suporte nos momentos difíceis. Então, por isso que é importante que a espiritualidade bem vivida, ela pode ajudar a superar aí os desafios
e as dificuldades do nosso dia a dia. Muito bem, padre. Legal o senhor trazer essa imagem do amor materno, né, para que a gente possa viver essa dimensão mais próxima de Deus, com certeza. Olha, padre, muitas vezes a gente pode afirmar, né, eu sou redentorista, posso afirmar eu sou franciscano, inaciano ou colbiano, né, que é o nosso caso, inclusive, né, graças a Deus, franciscanos também. Como essas espiritualidades, padre, nos ajudam a fazer uma experiência profunda do amor de Deus em nossa vida? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa voltar lá na primeira pergunta, aliás, na segunda pergunta, vendo que a nossa espiritualidade está centrada em Cristo Jesus. Ela é cristocêntrica, né? Então, quando alguém diz assim, eu carrego no meu coração a espiritualidade franciscana, espiritualidade redentorista, inaciana, colbiana, salesiana, né? Então, é importante a gente lembrar que esses nomes são derivados de grandes santos que viveram a perfeição do amor, né? Eu lembro das constituições dos missionários Imaculada Padre Cobo, das missionárias e missionários, né? Que falava dessa perfeição do amor, né? Então, quando a gente diz, eu sou franciscano, sou redentorista, sou inaciano, colbiano, é porque são homens que carregaram em si uma profunda união com Deus, uma profunda intimidade com Deus. Então, cada uma dessas espiritualidades tem um carisma, uma forma de viver o Evangelho, e é uma maneira particular de relacionar-se com Deus e com os outros, né? Então é importante, por exemplo, Santo Afonso, né, os redentoristas, inspirado em Santo Afonso de Ligório, essa espiritualidade que foca no amor misericordioso de Deus, né? Então isso é importante a gente lembrar. Outra espiritualidade, né, é a franciscana, que foca assim em São Francisco de Assis, uma espiritualidade que valoriza a simplicidade, a pobreza evangélica, o cuidado com a criação. Inclusive é uma espiritualidade muito presente, né, nas palavras do nosso saudoso Papa Francisco, né, no cuidar da casa comum. Então os franciscanos têm muito isso, e é muito bonito que isso aconteça, né? Além do mais, do amor fraterno, né? Depois temos também os inacianos, né, que é uma espiritualidade também espetacular, que busca, por Santo Inácio de Loyola, a espiritualidade marcada por um discernimento, pela busca da vontade de Deus na nossa vida e pela contemplação na ação. Aliás, contemplação na ação, no qual, como você também, Fábio, viveu uma experiência profunda numa espiritualidade, vive ainda a espiritualidade colbiana através da sua doação na Milícia da Imaculada. A gente sempre aprendeu essa contemplação na ação, né? E que é importante. Então, Santo Inácio, ele vivia também essa experiência. E temos também a colbiana, né? Que para mim é uma espiritualidade apaixonante, né? Inspirada em São Maximiliano Kolbe, que eu vivo ela no meu ministério sacerdotal, na minha vida cotidiana, né? Então, é uma espiritualidade profundamente mariana, né? Apaixonante, né? Que leva a ternura à Imaculada. Além disso, é uma espiritualidade ainda missionária, com ênfase na entrega total à Imaculada, nas mãos da Imaculada, para que ela faça de nós uma oferta agradável a Deus, né? Então, e também, além disso, é um amor sacrificial, né? Uma entrega sacrificial. Porque Maximiliano Kolbe, ele viveu essa realidade, né? Inclusive, estamos vivendo até hoje o 4º dia da novena, em preparação para a festa dele, e é algo que nós estamos trabalhando muito aqui na paróquia, sobre esse amor sacrificial. Então, veja, como é que essa experiência do amor de Deus, ela vem trabalhando na nossa vida. E Maximiliano Kolbe viveu isso, né? Até as últimas consequências, né? Com coragem e confiança, especialmente no momento de dor e entrega.
Então é importante lembrar que cada santo eles viveram. Existem muitas outras, a igreja é muito rica, né, em expressões assim, de uma espiritualidade. Se a gente vai pegando vários santos, várias congregações, vários carismas, que cada um vai vivendo de uma forma diferente, mas todos buscam Jesus como a centralidade nessa espiritualidade. Que bom, padre. Que bom o senhor partilhar essa sua experiência conosco. E de fato, né, são espiritualidades maravilhosas que nos aproximam de Jesus, de Nossa Senhora e nos ajudam aí na busca da nossa santidade, né? Da nossa vivência com Jesus. Padre, nós vamos agora então para um brevíssimo intervalo, tá? E você que está acompanhando o nosso programa Só o Amor Constrói aqui pela TV Imaculada, fiquem conosco. Nós vamos para um breve intervalo e já já estaremos de volta aqui para a gente continuar conversando com o Padre Toninho sobre a espiritualidade em nossa igreja e, claro, na nossa vida também. Fiquem conosco, já já estaremos de volta. Estamos de volta aqui com o nosso programa Só o Amor Constrói pela TV Imaculada. Muito obrigado por você estar participando conosco do nosso programa. Estamos aí tentando compreender um pouquinho mais sobre a importância da espiritualidade em nossa vida, a importância de vivermos bem a espiritualidade que nos aproxima de Jesus, de Nossa Senhora, para que possamos cada vez mais viver essa profunda experiência do amor de Deus na nossa vida. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E nós estamos conversando, claro, hoje com o Padre Toninho. Mais uma vez, o Padre Toninho, nosso companheiro, nosso amigo, aqui lá da cidade de Dourados, está conversando conosco sobre o tema da espiritualidade. Padre, para a gente retomar então a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor, né? Assim, ao afirmarmos, né? Ao Nossa Senhora afirmar, né? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, né? Esse texto lá de Lucas. É possível, padre, nós afirmarmos que Maria estava plena, repleta da presença de Deus, vivendo uma espiritualidade de entrega nas suas mãos? Eu sou, de uma forma particular, apaixonado pela Imaculada, por Nossa Senhora. E com certeza, a espiritualidade mariana da Igreja, ela sempre foi cristocêntrica. Foi cristocêntrica pelo seguinte: o próprio Deus, feito homem, foi gerado no ventre da Virgem Maria. Isso aqui a gente já entende, né? Qualquer um entende isso, que Maria, a espiritualidade mariana, ela é cristocêntrica porque ela foi aquela que gerou o próprio Cristo Jesus. Então, Jesus esteve no centro do seio da Virgem Maria. Depois, a gente precisa lembrar, a igreja tem, aliás, nós temos um título de nossa chamada Theotokos, né? O que é? É o título que afirma que Maria é a mãe de Jesus, que é Deus. Logo, a sua importância, ela deriva, assim, diretamente da sua relação com Cristo. Então, não tem como você separar Cristo de Maria. E não tem como você também separar Maria de Cristo. Por quê? Porque Maria, ela se tornou também modelo de fé e discipulado, né? Maria, ela é como a primeira discípula de Cristo, aquela que ouviu a palavra de Deus, acreditou e colocou em prática. E é interessante que os evangelistas nos apresentam sempre aquela fala de Jesus, né? Mais felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Quem é que melhor ouviu e guardou a palavra de Deus? Foi a Virgem Santíssima. Então, por isso que ela é modelo de fé e discipulado. Depois,
é uma mediação subordinada. A igreja, a nossa igreja, ela ensina que Maria, ela intercede por cada um de nós, né? A gente vai ver isso no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 970, quando essa afirmação vai nos ajudar a entender que a função materna de Maria para com os homens, para com nós como seus filhos, de modo algum obscurece ou diminui a mediação única de Cristo, mas antes mostra sim a sua eficácia. Depois do documento da Igreja, o Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, ele vai especialmente enfatizar que toda devoção mariana deve conduzir a uma maior união com Cristo. Portanto, a espiritualidade mariana da Igreja, ela é cristocêntrica. Muito bem, Padre. Muito bonito nós vivemos essa dimensão da entrega de Nossa Senhora nas mãos de Deus, né? Porque Nossa Senhora, de fato, é uma grande professora, podemos dizer assim. Aliás, o Frei Sebastião gosta de usar essa imagem de Nossa Senhora, né? E eu me recordo que ele sempre dizia que Jesus estudou na escola de Maria por 30 anos durante a sua vida oculta, né? Que viveu essa dimensão de entrega nas mãos de sua mãe também, ouvindo sua mãe, né? Sendo educado, sendo obediente a Nossa Senhora. O próprio Evangelho nos mostra isso, né? Que Jesus lhe era obediente em tudo. Então, a fala do Senhor nos ajuda a vivermos esta dimensão de entrega nas mãos de Nossa Senhora, né? Ou seja, o Senhor nos aponta a Maria, que é um caminho, né, seguro até Jesus, né, Padre? Exatamente. É muito bonito ter essa visão. Jesus que teve na escola da sua mãe Maria Santíssima. Aliás, Maria foi, sem dúvida nenhuma, além de mãe, foi catequista, né? Catequista do seu próprio filho Jesus. E não é à toa que quando ele diz: felizes são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Com certeza, quando alguém fala para ele: sua mãe está aí fora, te procura, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. E quem melhor viveu e praticou a palavra de Deus, né? Quando ela recebe o anúncio do anjo, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, ou seja, ela viveu plenamente a vontade de Deus. Então, se queremos viver a vontade de Deus, também nós devemos entrar nessa escola mariana, né? Na companhia de Nossa Senhora. Isso mesmo, Padre. Olha, lá no livro de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, nós vemos o seguinte: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Inclusive, eu gosto demais, né, desta fala de Paulo, uma fala muito bonita. Nós podemos dizer, Padre, que o sim de Nossa Senhora, da nossa mãe, inaugura um novo tempo onde todos nós, né, somos chamados a dizer sim à vontade de Deus, a exemplo de Nossa Senhora? Olha, sem dúvida nenhuma, esse é um dos textos que, embora não fale ali diretamente o nome de Maria, mas se dá a entender perfeitamente o que São Paulo quer dizer. Quando olhamos para o sim de Nossa Senhora, lá no capítulo 1 de Lucas, o versículo 38, nós, especialmente, vemos que ela inaugura este tempo novo ao acolher plenamente a vontade de Deus, né? O seu faça-se em mim segundo a tua palavra é um ato de fé e, ao mesmo tempo, é uma liberdade de uma entrega total. Então, podemos dizer que Maria é a primeira entre os filhos de Deus a se manifestar
porque o Filho de Deus se manifestou completamente, pois ela coopera de forma única com o plano divino, né? Então, a partir do seu sim, o Verbo, ele se encarna e a salvação começa a se concretizar na história. E isso, Fábio, ele abre um caminho assim, para que todos nós sejamos chamados a dar o nosso próprio sim, vivendo como filhos e filhas de Deus, manifestando assim essa filiação através da fé, da caridade, da obediência à vontade divina, como Nossa Senhora viveu. Então, com certeza, São Paulo, ele nos dá esse entendimento aí. E, com certeza, muito mais é o Espírito Santo de Deus que revela em nós essa presença de Maria, que foi a primeira a ser redimida, né, pelo seu próprio Jesus Cristo. Não é à toa que nós, logo após a ressurreição de Jesus, nós celebramos aí logo após a ascensão de Jesus, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, que vamos celebrar agora dia 15, né? Então, Maria foi a primeira a ser redimida. Muito bem, padre. Olha, nós vivemos em uma sociedade com muitos barulhos externos, né? E a gente constata isso constantemente. Entretanto, além desses barulhos externos, seja do trânsito, do trabalho, televisão, celular, tanta coisa, né, padre? A gente tem os barulhos internos. Quantas vezes a gente não está, por exemplo, tentando participar da celebração da Eucaristia, e aí a gente está lá tentando rezar, aí já vem aquela preocupação, eu tenho que fazer isso depois da missa, eu tenho que fazer aquilo. Ou você está tentando fazer um trabalho e vem outras coisas na cabeça, né? Então, a gente fica com um barulho interno, uma confusão muito grande, a gente tem dificuldade de focar o nosso pensamento em Deus. Isso, padre, é a pergunta que eu faço para o senhor, né? Pode assim, apresentar uma certa dificuldade para que a gente possa compreender e perceber Deus que está falando conosco? Olha, esta é uma pergunta profunda e necessária, né? Muito relevante para esse tempo em que nós vivemos. Em meio à correria do nosso dia a dia, né? Os barulhos constantes e tantas distrações, pode parecer difícil assim ouvir a voz de Deus ou perceber sua vontade. No entanto, é possível. Deus está em constante comunicação com nós que somos seus filhos. Aliás, Deus nunca deixou de se comunicar conosco, mesmo diante dos barulhos, diante das situações difíceis. No entanto, a gente precisa fazer um exercício, né, para ouvir o que Deus tem a dizer ao nosso coração. Primeiro, a gente precisa ter no nosso coração um silêncio de intenção. O que é esse silêncio de intenção? Mesmo que o mundo esteja barulhento, a gente precisa criar um esforço de um momento de silêncio interior. E isso pode ser feito através do momento de oração, né? Um momento de oração e meditação diários, mesmo que breves. Por exemplo, um momento que você tira no seu dia para ler o Evangelho do dia, para meditar, nem que seja 5 minutinhos, já é um momento muito precioso. Por quê? Às vezes, o que Deus pede de você não é 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, porque Deus não está pedindo quantidade de oração, mas Deus está pedindo assim, uma qualidade, uma intensidade na sua oração, intensidade no seu tempo. Você pode fazer 5 minutinhos, mas que sejam 5 minutos com uma intensidade muito grande, que você possa sentir ali, né? Você pode ter a intenção de ouvir a palavra de Deus. Depois, a gente precisa desconectar com esse mundo digital, porque muitas vezes esse mundo digital nos leva a perder os grandes valores do nosso momento íntimo com Deus. E como é que eu posso fazer isso?
desligar o celular por um momento, sair das redes sociais por um tempo. Às vezes nós perdemos tanto tempo nas redes sociais que a gente esquece do nosso tempo com Deus. Eu vou contar uma experiência pessoal aqui, Fábio. Em 2014, olha, já vai fazer o quê? 11 anos isso, né? Eu voltei de uma viagem da Itália e cheguei em casa aqui em Dourados e fui no Santíssimo, né? Naquele dia eu descansei um pouco, depois fui no Santíssimo. Depois eu tinha o tal do Facebook, né? E aí depois de fazer minha oração, eu fui para o quarto e fiquei ali no Facebook mexendo, lendo mensagem, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fiquei, para você ter uma ideia, eu fiquei 20 minutos na capela e fiquei quase 3 horas mexendo na rede social. Aí, de repente, eu estendi meus braços e meus braços bateu na cruz de Cristo. E aí, quando eu peguei a cruz de Cristo, sabe, nitidamente veio uma voz no meu coração. Olha, em poucos segundos que eu olhei para o Cristo, veio uma voz no meu coração. Por que você gasta tanto tempo nas redes sociais e quando você vai me visitar na capela, você tem pressa de sair porque sua cabeça ainda está conectada ao mundo digital, às redes sociais? Para mim foi um tapa no rosto aquilo ali. Para mim foi um murro que mexeu, doeu a minha consciência. A partir daquele dia, eu nunca mais, eu excluí meu Facebook, não entrei mais em redes sociais, não tenho redes sociais até hoje, não me faz falta. Por quê? Porque eu sei que as redes sociais, elas podem evangelizar, elas podem te salvar, mas também elas podem te levar à perdição. Elas podem acabar com a sua vida. Então, e acabando com a sua vida, o primeiro sinal é desconectar com Deus. As redes sociais, muitas vezes, ela te desconecta com Deus, né? Então, eu fiz uma opção na minha vida. E as pessoas perguntam, por que você não abre o Instagram para você evangelizar com suas mensagens, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu falei, não tem necessidade disso. Quem quiser ver a minha evangelização, venha na missa diária que eu celebro. O meu meio de comunicação é o altar. O meu meio de comunicação é a palavra de Deus. Então, a gente precisa desconectar deste mundo e conectar-se mais com Deus. A natureza também é uma forma que a gente utiliza para conectar com Deus. Não é à toa que a maioria das casas de retiros tem um grande espaço de natureza, porque a natureza nos fala muito forte de Deus, ajuda a ouvir com mais clareza o que está dentro e ao nosso redor. Então, essa é uma das formas que a gente pode utilizar para que a gente possa ter uma conexão com Deus, para vencer os barulhos do mundo. Isso mesmo, padre. Muito importante o senhor falar isso, porque às vezes a gente, né, como o senhor mesmo colocou, a gente se envolve tanto, né, com esse mundo digital, com redes sociais, com outras coisas também relacionadas a essa questão digital, e a gente deixa o essencial, o fundamental, aquilo que de fato alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que nos fortalece, que nos prepara para a gente enfrentar os desafios da vida, né? Que é o nosso relacionamento com Deus, meio assim, digamos, assim, em segundo plano, porque a gente foca o melhor das nossas energias e das nossas forças para estar envolvido nesse mundo digital, né? Muito bem lembrado o que o senhor colocou para nós. Padre... E a gente tem que lembrar, desculpa, só uma última complementação disso aí. Tá, claro. A gente precisa lembrar o seguinte, sempre quando Cristo está atendendo a multidão, ele termina e ele vai sair para um lugar à parte sozinho. Então a gente precisa ter este momento sozinho, longe de todas as redes sociais, para ter essa conexão com Deus, para nos conectarmos com Deus. Porque somente assim é que a gente pode alimentar
a nossa espiritualidade e a gente aprofunda a nossa intimidade com esse Deus maravilhoso. Maravilha, Padre. Olha só, para a gente poder encerrar então, né, Padre, a nossa conversa nesse dia de hoje, já te agradecendo pela disponibilidade, claro, eu gostaria que o senhor desse uma bênção para nós, aqui do programa Só o Amor Constrói, e deixasse uma mensagem final para todos nós e os nossos telespectadores também, os milites, né, que estão acompanhando a programação. Ô Fábio, é com muita alegria mesmo, eu confesso a Deus, a você, que eu fiquei muito feliz, né, ao receber esse convite para participar deste programa. Primeiro porque eu amo muito a Milícia da Imaculada, eu amo muito, né? E para mim foi muito bom também para conectar com vocês aí em Campo Grande, porque a gente conhece a história, né, de como tudo começou e a gente fez parte, né, dessa história. Começou com muito perrengue, né? Você lembra muito bem os sofrimentos, né? Para chegar o que chegamos hoje, né? Tivemos que passar por muitas dificuldades, mas o que nos sustentou foi um carisma, o que nos sustenta é um carisma, o que nos sustenta é uma espiritualidade que nasceu do coração de várias pessoas, né? Ao começar por São Maximiliano Kolbe, que é o nosso santo inspirador, depois veio o Frei Sebastião, que com o seu jeito de ser, o seu carisma, com o seu jeito de transmitir esse jeito de Maximiliano Kolbe, nos fez apaixonar muito mais, né, por essa missão. Depois também, a gente não, eu tenho que lembrar, porque para mim uma das pessoas mais importantes na minha vida foi o padre Luiz de Maria Fatinda, um grande franciscano que para mim, depois de São Maximiliano Kolbe, ele foi aquele que entendeu melhor a consagração à Imaculada, que entendeu melhor que realmente só o amor constrói, criando assim uma família consagrada, pelo qual nós, diretamente ou indiretamente, nós fazemos parte através de um carisma plantado no nosso coração. Depois, uma mensagem muito especial a todos que nos acompanham agora. Olha, se você se sente vazio, como se estivesse caminhando sem direção, em meio ao ruído e à confusão deste mundo, eu queria dizer, olha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu sei que muitos enfrentam em momentos em que tudo parece perder o sentido, sem foco, sem horizonte. Mas há uma fonte inesgotável de paz. Há um propósito e há um amor por tudo isso. E este amor tem o nome de Deus. E olha, confie na Imaculada. Busque nela a inspiração para vencer as dificuldades do dia a dia. Só a Imaculada é um caminho seguro que nos leva a Cristo. São Maximiliano Kolbe nos diz, se São Paulo diz que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, nós temos a Imaculada como um caminho seguro que nos leva a Cristo. E assim, nós formamos então essa corrente de amor, porque, afinal, a nossa inspiração vem de Deus, vem da Imaculada, vem de Jesus Cristo. Como diz o próprio programa, porque só o amor constrói. Amém, Padre. Muito obrigado, viu? Amém. Eu que agradeço e aproveito também e dou minha bênção sacerdotal. Isso, muito obrigado. A cada um que nos acompanha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, e de São Maximiliano Kolbe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Mais uma vez, obrigado pela bênção, obrigado pela amizade, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Que Nossa Senhora te abençoe muito, muito, muito. Obrigado, Fábio. Sempre à disposição. Muita saudade de vocês e, se Deus quiser, o que precisar de mim, pode contar comigo, tá bom? Maravilha, Padre. Muito obrigado.
Nós vamos Amém. então agora, depois desta conversa com o Padre Toninho, aqui no Só Amor Constrói, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para rezarmos juntos a coroa de oração em honra a São Maximiliano Kolbe. Estamos de volta aqui com o nosso programa Só o Amor Constrói, pela TV Imaculada, para rezarmos juntos a coroa de oração em honra a São Maximiliano Kolbe. Neste momento, nós queremos rezar por suas intenções, por tudo que tem dentro do seu coração, apresentar toda a sua vida a Jesus e clamar pela intercessão de Nossa Senhora e de São Maximiliano Kolbe na vida de cada um de nós. Vamos iniciar esse momento profundo de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas antes as atendei e ouvi propícia. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe,
rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reservas para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como você deve ter percebido, nós estamos no mês dedicado a São Maximiliano Kolbe, mês onde nós intensificamos, o nosso sentimento de pertença a essa obra de evangelização e mês onde nós celebramos a vida de São Maximiliano Kolbe. Portanto, nós temos aqui um painel que foi montado com muito carinho pela equipe da TV Imaculada para expressarmos a nossa gratidão a você que colabora com a nossa obra de evangelização. A cada novo cadastro e a cada reativação de milites, nós colocaremos ao redor deste quadro uma rosa que será oferecida a São Maximiliano Kolbe. Uma rosa vermelha e uma rosa branca, lembrando, claro, a experiência pessoal que São Maximiliano Kolbe fez quando era criança com Nossa Senhora, que lhe ofereceu uma coroa de rosas branca e uma coroa de rosas vermelha, e ele disse que queria as duas, E nesse momento, então, de alegria, e nós queremos, então, fazer esse gesto singelo em homenagem a São Maximiliano Kolbe. Então, quando você se tornar milite ou reativar o seu cadastro, nós colocaremos aqui, ao lado desta linda imagem de São Maximiliano Kolbe, esta rosa, simbolizando o seu sim a esta obra de evangelização. Saiba que a sua contribuição, ela nos ajuda a manter esse trabalho de evangelização e expandir todas as nossas ações missionárias que estão aí cada vez mais levando Jesus a tantos corações. Você é missionário junto conosco aqui na TV Imaculada. Nós vamos ficando por aqui com o programa Só o Amor Constrói, mas eu te convido a permanecer na nossa programação, participar da nossa programação, interagir conosco, rezar conosco, enfim, ficar cada vez mais próximo aqui da Milícia da Imaculada. Grande abraço, até a próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
e Salve Maria Imaculada. As coroas, a branca e a vermelha, a santidade